Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. É isso aí, 11h43, a gente falou ao longo dessa semana sobre essa escassez de medicamentos, mais uma escassez, né? Mais uma crise, falta de medicamentos sedativos, principalmente para pacientes que estão internados com Covid e que precisam ser entubados. Sem o sedativo, sem o anestésico, não há como você entubar um paciente que normalmente está numa fase difícil de recuperação. Esse procedimento é muito invasivo e por isso tem que ser feito a partir da sedação do paciente. E a gente sabe que está faltando esse medicamento também, tanto assim que houve em alguns casos a ameaça de extubação de pacientes, como já falamos aqui no litoral, por falta de sedativos. E aí, quando falta o medicamento na rede regular, os atravessadores acabam criando alternativas e o comércio clandestino de sedativos foi revelado aqui pela Rádio Bandeirantes. E o que é pior, sedativos de uso veterinário, sedativos para ser usado em animais, como é o caso do Cetamin, que é um remédio sedativo, existe até a versão para seres humanos, mas nós mostramos aqui, e já já o Daniel vai colocar na tela para quem está acompanhando pelo nosso canal no YouTube, as imagens que foram mandadas por uma atravessadora que está em Minas Gerais, mas garante fornecer esse medicamento para o país inteiro e até para fora do país. Quando nós percebemos, e a imagem vai deixar claro, que se tratava de um medicamento de uso veterinário, eu perguntei para ela se era mesmo um remédio para uso em animais. E ela confirmou. Vamos lembrar. Na verdade, eles usam para uso animal realmente, para fazer a parte de anestesia, a parte de... quando tá sentindo muita dor, essas coisas, sabe? Mas usa também em humano. Pode usar também? E eles usam. É o que a gente usa. Na verdade, eu uso praticamente o Cetamin, mas é para humano. Inclusive, é o que eles mais estão pedindo ultimamente, é para isso. Na verdade, eu vou te ser sincera, moço. Muitas pessoas usam até como efeito de droga, sabe? Assim, faz em pó. Aí, cada um usa da forma que acha necessário, né? Tá, mas deixa eu te perguntar, você consegue esses remédios, então você tem contato, acho que com médico, com enfermeiro, não é isso? Igual eu tô dizendo, eu tenho conhecimento com enfermeiro, com médico. E eles dizem que pode usar esse anestésico que é de animal em seres humanos? Usam, eles dizem que o humano usa, eu sei que usa. Só que pra festa eles usam colocando no micro-ondas, ali virou igual uma cocaína e cheira e pronto. Aí fica doidão. É mesmo? É o que mais vende pra isso. Não sei se você vai fazer pra você também, seu uso pessoal, não sei a forma que você vai utilizar. Mas fazendo na forma moderada é tranquilo. Você nunca teve problema? Não, pelo contrário. Quem compra conosco volta praticamente toda semana pra estar adquirindo mais. Tá, mas um medicamento desse, um sedativo desse, pode matar uma pessoa, né? Ué, se o senhor for tomar uma dosagem alta, pode ter certeza que vai morrer. É isso, quer dizer, estamos falando com uma traficante, né? É isso, basicamente é isso que tem que ser dito aqui. A gente está vendo agora o frasco, dá para ler claramente ali que é de uso veterinário, esse Cetamin. De novo, tem até uma versão para uso humano, mas essa que ela está vendendo aí é de uso veterinário. Segundo ela, os médicos dizem que pode usar em veterinário, não sei qual foi o médico que ela consultou, mas diz que pode usar para seres humanos, né? Esse remédio que é para uso de animal. Mas ela diz mais ainda, diz que ela vende, na verdade, para o pessoal que quer usar como um psicotrópico, como uma droga, um alucinógeno, né? Então é isso. Então se trata mesmo de uma criminosa que é traficante, vende para quem quer usar como droga esse medicamento e fala claramente que pode matar. Só isso ela acertou. Nessa fala dela toda absurda aí, só esse final é que ela acertou que pode matar mesmo. Nós consultamos um especialista no assunto, o Dr. Marcos Antônio Cirilo, que é diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, e ele falou para a gente aqui que é um absurdo isso e que há risco sério de provocar a morte de quem consumir esse medicamento que é próprio para animais. Vamos ouvir. As doses mudam, as composições, né? A fórmula química nem sempre é a mesma, o metabolismo não é exatamente o mesmo entre um humano e um animal, quer dizer, aquela droga que entrou no teu organismo, ela tem que ser metabolizada para chegar no tecido onde ela vai fazer o efeito. Esse metabolismo não é o mesmo. Esse transporte da droga
não é o mesmo, o efeito no receptor dela não é o mesmo. Quer dizer, ela pode não fazer o efeito desejado. As doses normalmente para animais são muito superiores às doses utilizadas em humanos. Isso é muito complicado, porque você pode ter problemas de coração, de fígado, de rim, ou até levar à morte da pessoa, dependendo da substância que ela usou e das condições de base que ela tem para poder metabolizar aquela droga. Medicamentos para humanos foram testados em humanos, são aprovados, e a mesma coisa os medicamentos usados em animais. Eles são diferentes, né, com radicais diferentes, com formulações químicas diferentes. Então, uma coisa é muito diferente da outra. Quer dizer, a venda desse medicamento de uso veterinário para ser utilizado por seres humanos é um crime que pode levar à morte. Pode causar a morte ou pode causar uma hepatite, uma inflamação do rim, uma inflamação do coração, uma inflamação de músculo, um bloqueio neuromuscular. Então, várias alterações podem acontecer quando você usa um medicamento de animal num ser humano. E até o desfecho mais indesejável, que é a morte daquela pessoa. Isso não deve ser feito de forma nenhuma. É isso, então tá dado aqui o alerta. Não vai cair nessa história de compra de sedativo em rede social, dessa forma como essa pilantra oferece. E tome muito cuidado com essa ideia, com essa tese de que pode consumir medicamento de uso veterinário, que o ser humano pode consumir medicamento para uso veterinário. Está mais do que claro, como disse o Dr. Marcos Antônio Cirilo, que é da Sociedade Brasileira de Infectologia, que isso pode, entre outras coisas, provocar a morte. E só pela oportunidade, porque é isso, né? O medicamento ele é bom quando ele funciona direito, quando ele é prescrito com a cautela devida, com o conhecimento técnico devido, mas se ele for tomado desse jeito, como essa cidadã sugere, ele tem efeito de um veneno, ele provoca a morte mesmo. E aproveitando essa oportunidade, aliás, até a partir do que disse o Dr. Marcos Boulos aqui, nós temos hoje aqui em São Paulo uma paciente que já está na fila para um transplante de fígado porque ela tomou o tal do kit Covid. Então, foi no Hospital das Clínicas da Unicamp, ela foi atendida lá, ela está com hepatite medicamentosa. Esse é o nome da doença provocada por um desses remédios que faz parte desse kit Covid, que ainda vem sendo prescrito por alguns médicos, apesar de todos os alertas de que não funciona e tal. Além de não funcionar contra o coronavírus, ainda tem esse efeito colateral em algumas pessoas, provocar problemas hepáticos. E aí, para além desse caso aqui em São Paulo, tem a notícia agora de que no Rio Grande do Sul também nós temos 3 pessoas que morreram por causa do consumo desse kit Covid. Foi no Hospital Nossa Senhora Aparecida, no centro-sul do Rio Grande do Sul. O hospital confirmou a morte de 3 pacientes que foram nebulizados com uma solução de hidroxicloroquina. Olha só. Então, com prescrição médica, né? Prescrição médica. Então, a pessoa, cidadão, é induzido a erro, né? Acredita que o médico está prescrevendo, você vai dizer que não? Segundo o diretor técnico desse Hospital Nossa Senhora Aparecida, Tiago Bonilha, foram 4 pacientes que foram submetidos a esse tratamento aqui de nebulização com solução de hidroxicloroquina. Desses 4 pacientes, 3 vieram a óbito. Apresentaram um quadro de taquicardia e arritmia após essa nebulização e, infelizmente, morreram. A médica que prescreveu esse tratamento aqui foi afastada do hospital. Até porque consta aqui na informação, isso vai ser apurado. Nem vou citar o nome da médica aqui para não incorrer em erro. Fato é que 3 pessoas morreram depois desse tratamento aqui. Mas consta que essa médica que prescreveu esse tratamento teria cometido assédio contra enfermeiros que não queriam fazer esse tratamento, não queriam participar
dessa nebulização aqui. E foram, enfim, ameaçados por essa médica que agora, ao final, acaba sendo afastada. Diria que tarde demais, né? Tarde demais, porque ela não deve ter feito esse procedimento com essas 4 pessoas só. E imagino também, estou supondo aqui, que não são os 4 primeiros pacientes que passam pela mão dessa doutora aqui e para os quais ela prescreveu esse tratamento de nebulização com hidroxicloroquina. O caso foi trágico, nesse caso aqui 3 pessoas morreram. Mas isso é para servir de alerta para cada um de nós, para a gente não cair nesse canto de sereia. Não tem fórmula mágica, infelizmente não tem, seria bom que tivesse uma fórmula mágica para a gente acabar de vez com esse vírus, mas não tem. A gente tem aqueles procedimentos que todo mundo já sabe, que eu não vou repetir quais são, e que se as pessoas fizerem, a gente retarda a proliferação do vírus até que sejamos todos vacinados. Se a gente não fizer, a gente vai chegar a essa previsão trágica, tétrica do Dr. Marcos Boulos, e não é só ele que está falando, mas essa previsão de que nesse ritmo nós chegaremos a 500 mil mortos no mês de agosto.